bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje, a gente mergulha num período bem denso, né? Logo depois da Segunda Guerra, aquela busca por justiça, por responsabilização pelas coisas terríveis do regime nazista. Exato, Vamos falar dos julgamentos de Nuremberg, um momento chave na história. com certeza. E a gente tem um material aqui que não só contextualiza, mas revela um lado menos conhecido. Os tais cadernos secretos de Nuremberg. Ah, sim, fascinante. A ideia é entender o que foram esses julgamentos, o que esses cadernos secretos revelaram sobre a cabeça dos líderes nazistas, sabe? E como essa história toda, no fim, dá pra gente ferramentas para pensar em ética, responsabilidade, até na educação. Ok, então, vamos lá desvendar isso. E é bom começar dizendo o tamanho disso, né? Foi algo, assim, totalmente novo. Pela primeira vez na história, líderes de um país foram chamados num tribunal internacional para responder por crimes contra a paz, crimes de guerra e, o que foi uma grande novidade, crimes contra a humanidade. Nossa! O impacto foi gigante. Lançou ali as bases do que a gente conhece hoje como direito internacional dos direitos humanos. Um sistema de regras para proteger a dignidade das pessoas no mundo todo, né? E essa ideia de levar líderes a julgamento internacionalmente era, tipo, revolucionária para a época, né? Totalmente. Então, para situar melhor, quem organizou foram os aliados que venceram a guerra, né? Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, França. Isso. E aconteceu logo depois da guerra, ali entre 45 e 46, em Nuremberg, na Alemanha. Escolha simbólica, né? Era uma cidade importante para o nazismo. Muito simbólica. E tinha uns objetivos bem claros, pelo que eu entendi. Primeiro, ninguém está acima da lei. Nem ministro, nem general. Responsabilização. Fundamental. E segundo, como você falou, criar um chão legal, um precedente para proteger direitos humanos no mundo todo, definindo e julgando esses crimes horríveis. Exatamente. Crimes contra a paz, de guerra e contra a humanidade. Ficou estabelecido ali. E quem estava lá no banco dos réus? Quem eram essas figuras? Olha, era a alta cúpula mesmo, a nata do poder nazista. Ministros, generais, os caras que pensavam a ideologia. Nomes pesados, tipo Hermann Göring, que era o segundo homem do regime, né? O Rudolf Hess, que foi vice do Hitler. Joachim von Ribbentrop, das relações externas. Wilhelm Keitel, o chefão militar. Hans Frank, que governou a Polônia ocupada com mão de ferro. Pessoas com muito poder. Muito. E o que é fascinante, de um jeito meio perturbador, é o comportamento deles ali. Como assim? Uma frieza, sabe? Às vezes arrogância e quase nenhum sinal de remorso, de culpa pelo que fizeram. A defesa mais comum era aquela: eu só estava cumprindo ordens. Clássico. Mas o tribunal, rejeitou isso na hora. E essa rejeição foi um ponto-chave. Estabeleceu que tem responsabilidade individual sim, mesmo numa hierarquia. Não dá pra só passar a culpa pra cima. Entendi. E é nesse clima todo, né? Acusações pesadíssimas, defesas tentando, se livrar da culpa, que entram esses cadernos secretos. Exato. Aí a história fica ainda mais íntima, digamos. O que eles são, exatamente? Pelo que eu vi, são tipo diários, anotações de dois psicólogos americanos, Douglas Kelly e Gustav Gilbert. Isso mesmo. Eles tinham uma tarefa bem complexa. Acompanhar os réus principais, avaliar a saúde mental deles, o comportamento, tentar sacar as motivações por trás de tudo aquilo, durante o julgamento todo. E como eles faziam isso? Conversando todo dia, fazendo entrevistas e aplicaram testes psicológicos também. Tipo o Rorschach, aquele das manchas de tinta, sabe? Sei, famoso. E o secreto vem do fato de que não eram documentos oficiais do tribunal, tá? Eram as notas deles, quase um diário de campo psicológico. Entendi. E justamente por isso viraram uma fonte, incrível. Mostram esses caras longe do público, na cela, um olhar por trás da máscara. E o que esses cadernos revelaram? Deve ser pesado, né? É muito perturbador. Porque o que mais chocou, veja bem, não foi achar monstros óbvios, caricatos. Foi ver como a normalidade aparente podia conviver com a monstruosidade do que eles fizeram. Tipo, o que, por exemplo? As notas mostram, assim, uma falta quase que total de arrependimento de verdade. Em vários casos, tinha até orgulho do que fizeram. Chegavam a zombar das vítimas do próprio julgamento. Nossa!
Que horror. E a justificativa do cumprir ordens aparecia o tempo todo. Era uma tentativa clara de se livrar da responsabilidade moral, né? Os psicólogos identificaram traços fortes de narcisismo, um desprezo absurdo pela vida dos outros, em alguns até sinais de transtornos de personalidade. Mas o mais inquietante mesmo foi perceber que muitos ali eram homens com família, com estudo, que gostavam de arte, de música, de cultura. Pessoas normais, entre aspas. Exatamente. E aí a conclusão dos psicólogos foi bem sombria. O mal radical, esse mal extremo, não precisa vir só de gente sádica, de monstros. Ele pode ser feito por pessoas comuns. Como assim? Pessoas comuns que em algum momento desligam a consciência moral, sabe? E se entregam a ideologias que desumanizam os outros. É a raiz daquilo que a Hannah Arendt depois chamou de banalidade do mal. Essa ideia é forte. Essa capacidade humana de, sei lá, compartimentar as coisas, né? Ser normal de um lado e cometer atos terríveis do outro. Isso aumenta ainda mais a importância desses julgamentos e dos cadernos, imagino. Com certeza. Para a história, é fundamental para entender como funcionava a máquina nazista por dentro. Para a psicologia, é um estudo de caso extremo sobre ideologia, obediência, a natureza do mal. Para o direito também, né? Reforça a justiça internacional, os direitos humanos. Sim, e muito importante, para a educação, vira uma ferramenta poderosa, não só para ensinar o que aconteceu, mas para fazer a gente pensar sobre ética, sobre moral. É um alerta, né? Um alerta que não envelhece sobre o perigo dessas ideologias que tiram o valor da vida humana. Exatamente. O legado é enorme. A ideia de justiça internacional se fortaleceu muito ali. Influenciou direto a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48. Assim, marco importante. Deu um empurrão gigante para os estudos sobre como pessoas comuns podem fazer coisas terríveis, como os trabalhos da Arendt sobre a banalidade do mal. E, crucialmente, reforçou que a gente precisa de uma educação para paz, para empatia, para o pensamento crítico, para não repetir, né? Entendi. A educação como prevenção também. Exato. Um pilar para evitar que aconteça de novo. E todo esse material riquíssimo, especialmente essas revelações psicológicas dos cadernos, né? Isso não fica só no passado. Dá uma base muito forte para a gente pensar no hoje e principalmente para educar. Educar as novas gerações sobre ética, responsabilidade, as consequências do que a gente faz, individual e coletivamente, né? Como a gente pode usar isso na prática, na sala de aula, de um jeito que faça sentido. Sem dúvida nenhuma. O material de Nuremberg, os cadernos, é tão forte que vira ferramenta pedagógica na hora.